Olá, empresário, olá, empresária, olá, futuro empreendedor, futura empreendedora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros Mentoria. Meu propósito aqui é ajudar profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem os seus negócios e empresas enxutas e rentáveis. Hoje eu gostaria de falar especificamente para quem está querendo abrir um novo negócio que um dia vai se tornar uma empresa. Existe aí uma fase inicial que é a fase de planejamento estratégico. Ela é muito, mas muito importante. Eu tenho recebido aqui no meu processo de mentoria consultiva, seja aqui no meu escritório, seja de maneira online, diversos clientes, querendo abrir novos negócios, pessoas que estão saindo de empresas, pessoas que querem trocar de business, querem se profissionalizar em algumas outras áreas, fazer como eu tenho feito, mesclar aí serviços com produtos digitais, ou seja, tem muita gente querendo empreender das mais diversas formas possíveis, seja no varejo, seja produzindo algo, ou tendo aí uma indústria, uma mini indústria, seja através da prestação de serviços e, como eu já disse, planejamento é tudo. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para você que está querendo abrir uma nova empresa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um único slide, que inclusive faz parte do meu curso de planejamento estratégico, e esse slide resume uma boa parte daquilo que você que está querendo abrir um novo negócio não pode se esquecer. Obviamente, cada uma das estruturas, cada um dos temas que eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide, daqui a pouquinho, engloba subtemas diferentes, coisas que você vai ter que pensar e abrir, planejar com detalhes e tal, mas uma empresa que, principalmente aquela que vai começar, sem um planejamento estratégico, é como você ir numa viagem sem nenhum planejamento, sem rumo, sem nada. Ou seja, qualquer coisa tá bom, você não vai ter meta, você não sabe onde você vai dormir, quanto você vai gastar, como vai ser essa viagem, se ela vai dar certo ou não, se você vai passar alguns perrengues aí, como é que ela vai ser no final das contas, e pode ser que essa viagem seja um grande caos. Ou seja, levando aí para o nosso tema empresarial, para o nosso assunto aqui desse vídeo, quando a gente não faz um planejamento, principalmente quando a gente vai abrir um novo negócio, que um dia vai virar uma empresa, muito provavelmente a gente perde a chance de pensar de maneira mais planejada, com mais tempo, nos aspectos cruciais ou principais daquele nosso negócio, daquilo que a gente quer. Porque, na verdade, o que a grande maioria das pessoas fazem, e quem é muito especialista faz isso ainda mais, dentistas, médicos, advogados, ou seja, profissionais que têm uma especialidade e que em cima dessa especialidade querem vender os seus serviços e possivelmente produtos digitais algum dia, enfim, mas quanto mais especialista a gente é, mais a gente tende a se concentrar naquilo que a gente é especialista. Isso é normal e muitas das vezes, na maioria delas inclusive, a gente não está preparado para conduzir, para gerir uma empresa, para administrar uma empresa, porque a grande maioria de quem estudou nas universidades brasileiras, independente do curso que você fez, eu lido aqui com médicos, com dentistas, com advogados, com pessoas da indústria que estão saindo para abrir os seus negócios, enfim, com diversos profissionais de áreas diferentes, e a gente não estudou para ser um bom gestor de uma empresa e um bom líder. A gente não estudou para se tornar um empresário. E na fase inicial, que é a fase mais importante, porque a gente precisa começar certo a nossa empresa, a gente deixa escapar uma série de coisas. E aí, pela correria, porque a gente já está saindo e não teve tempo de planejar e já tem que abrir, já tem que meio que voar, consertar o avião voando ali, e muitas das coisas que a gente deixa de fazer na fase de planejamento, na fase de validação, que eu chamo, planejamento estratégico serve inclusive para validar um business, para saber se esse negócio vai dar certo ou não. Alunos meus, eu tenho até que agradecer aí aos 500 alunos que nós batemos aí no último mês. O curso de planejamento estratégico foi lançado há menos de 2 meses atrás, a gente fez um pré-lançamento, já temos mais de 500 alunos, isso quer dizer que esse curso que a gente desenvolveu e já está na versão 3.0, ou seja, já passou por vários aperfeiçoamentos aí, tem dado resultado de verdade
para muitas pessoas. E a tendência, obviamente, é aumentar, né? E já vou trazer, inclusive, algumas surpresas aí, sem dar spoiler aqui, mas que vão cobrir alguns cursos, vão trazer a minha maior presença, inclusive, para que as pessoas tenham acesso a gente poder conversar mais em lugares privados que não sejam o YouTube, que não sejam, né, lugares abertos aí. Eu estou preparando para início ou primeira quinzena de março uma coisa bem diferente, que eu acredito que vai funcionar e vai servir, quem sabe, também para você. Eu vou trocar minha tela aqui. Deixa eu trazer aqui o meu slide que eu falei para vocês no início desse vídeo. O que esse slide mostra? Né, quando a gente tem uma pequena, média empresa, né, eu chamo de PME, eu trabalho em cima do ciclo da excelência. O ciclo da excelência ele envolve 3 temas. O tema de planejamento estratégico, que é para o dono. O tema sistema de gestão por processos, que é para os gestores. Às vezes o dono é um gestor, então ele também vai cuidar do sistema de gestão e dos processos da empresa. E o terceiro tema, que é rotina, né, procedimentos e rotinas de alta performance. E aí, quando a gente envolve, né, olha uma empresa como um todo, a gente precisa pensar na nossa empresa como se ela fosse um projeto de um ano. É isso que eu falo para os meus alunos, é isso que eu falo para os meus clientes. Se você consegue enxergar a sua empresa como um projeto de um ano, de 12 meses, você consegue dividir esse projeto em etapas, né? Fazer a revisão semestral, dividir esse projeto em 12 meses, saber o que você vai ter que entregar em cada mês e estruturar os processos para entregar de acordo com o seu modelo de negócio, que muitas vezes é diferente do meu, que é diferente do outro. Varejo tem as suas particularidades, serviços tem as suas particularidades, oscilações ao longo do ano, tem business que precisam respeitar as datas comemorativas comerciais do ano, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, enfim. Tem outros business nem tanto, como o meu, por exemplo, sei lá, uma clínica médica, uma clínica odontológica. Então, quando a gente não está à mercê de muitos aspectos externos, a gente precisa, ao longo do ano, verificar quais são os meses de baixa, verificar quais são os meses de alta, montar estratégias específicas para a gente captar cada vez mais cliente, para a gente, no final das contas, fazer 2 coisas: aumentar o ticket médio e aumentar a margem de lucro. Se a gente consegue, aumentando o faturamento, obviamente, mas também aumentar o nosso ticket médio e a margem de lucro, a nossa tendência é ganhar mais. E antes, né, essa linha vermelha que está aqui no nosso slide, ela representa o momento zero, o momento que eu abri a minha empresa, que eu inaugurei, eu abri as portas, literalmente, seja uma empresa de serviço, seja uma indústria, seja né, quem revenda produtos, enfim, qualquer tipo de negócio. O ideal seria, se você fizesse, a primeira coisa seria um planejamento estratégico, que eu já vou falar já o que eu faço quando eu trabalho um planejamento estratégico com os meus clientes, que é inclusive o que está no curso de planejamento estratégico do site, né? Você pode verificar o curso aqui no endereço que eu vou colocar aqui abaixo. A primeira coisa que a gente precisa montar é esse planejamento estratégico. Quando a empresa tem, né, um layout que precisa de produzir algo, estratégia de produção e de logística, elas são à parte. Geralmente a gente monta, né, porque vai precisar de layout, vai precisar de uma estruturação diferente, a parte de produção e logística de acordo com que aquilo que a gente vai fornecer para o nosso cliente. Se não é o seu caso, você não vai precisar disso. Então, estratégia de produção e logística, layout e estrutura. Agora, layout e estrutura toda empresa vai precisar. Se você tem uma loja de móveis, você vai precisar saber onde você vai colocar os seus móveis. Uma loja de roupa. Eu fiz um curso uma vez fora do país sobre branding, né, que visa a colocação correta foi voltado para o varejo, né? Mas a gente visitou, inclusive no curso de forma prática, lojas de roupa, lojas de móveis, lojas do varejo, onde o posicionamento daquilo que precisa ser colocado numa certa loja precisa estar, obviamente, de acordo com a forma como as pessoas veem, a altura das pessoas, o jeito com que o cliente anda pela sua loja e principalmente a margem de lucro unitária dos seus mix de produtos, né? Então a proximidade da porta e uma série de outras coisas precisam ser pensadas junto do layout. E o ideal seria, né, eu procuro fazer isso com os clientes que eu faço mentoria consultiva que estão abrindo novos negócios, o ideal é que a gente estruture ou consiga estruturar os processos, pelo menos de forma macro, antes da empresa abrir. Porque depois que a empresa abrir, você não vai ter tempo, você vai ficar
correndo para todo lado e muitas vezes mergulhado no operacional para fazer a coisa dar certo nos, sei lá, 1, 2, 3 primeiros anos aí, até que você tenha gás o suficiente para sair um pouco mais da operação, mas é ideal que você estruture os seus processos. Quais são esses processos? Operacional, que é entregar o seu produto, fazer o seu produto ou produzir, entregar o seu serviço, vendas, pós-vendas, financeiro, marketing, gestão de pessoas e outros processos que a sua empresa precisa. No planejamento estratégico, eu trabalho 6 temas principais. O primeiro deles é o mapa estratégico. É nesse mapa estratégico que eu defino os 10 elementos principais que a sua empresa vai ter. Existem 10 elementos, eu já pratiquei esse mapa de maneiras diferentes, com empresas de tamanhos, de mercados diferentes. Existem 10 temas que são muito importantes aí para qualquer empresa. E esses 10 temas precisam ser pensados, estruturados. A sua persona é um deles, os seus conectores são um outro elemento. E existem outros 8 elementos, né, são 10 ao todo, que a gente precisa estruturar, que vão dar a cara da sua empresa. O segundo tema que a gente desenvolve é a esteira. Esteira de produtos e serviços, só produtos ou só serviços, ou ambos, de acordo com o seu modelo de negócio. E a gente monta depois da esteira, para a gente ver a margem unitária de cada produto, de cada serviço, a gente monta os seus principais mix. O que é um mix? É como se fosse um combo de produtos que você vai ofertar a depender da época do ano e a depender da margem unitária. A gente monta os melhores mix para aquele período, para você, de novo, aumentar seu ticket médio e aumentar sua margem. Depois da esteira e do mix de produtos, a gente vai para a estratégia. Depois a gente vai para a jornada do cliente. O terceiro tema é a jornada do cliente. É nela que a gente estrutura os 3 principais funis que toda empresa precisa ter, seja B2B, seja B2C. É o funil de marketing, o funil de vendas e o funil de pós-venda. Por que, Evandro, a gente estrutura a jornada do cliente? Eu chamo a jornada do cliente, que envolve mais um processo aí no meio, que é o operacional. A jornada do cliente é onde está o principal fluxo de valor do cliente. É onde ela possui os 4 principais processos que compõem o fluxo de valor, que o cliente participa de alguma forma da sua empresa. Então você precisa priorizar esses 4 processos. Evandro, os outros processos, RH, financeiro, enfim, os outros processos que a empresa tem não são importantes? São importantes sim, mas são processos de apoio. Eles estão dentro da sua casa, você é responsável por eles e o cliente não quer saber do seu financeiro, nem sabe como você faz o seu financeiro, ele nem sabe como você faz o seu RH, mas marketing, vendas, operação e pós-vendas ele sabe. Então, é na jornada do cliente que a gente define esses 3 funis e define o que eu vou fazer em cada etapa de cada funil. Todo funil de marketing, de vendas e pós-vendas tem 3 etapas, topo, meio e fundo. A gente define quais as plataformas você vai usar de marketing, quais as plataformas de vendas, quais as plataformas de pós-vendas e os fluxos dentro do funil. O que é um fluxo, Evandro, dentro de uma jornada do cliente, dentro de um funil? É como o cliente vai passar dentro do seu funil, do topo para o meio, do meio para o fundo, até que ele, vamos supor que ele esteja no seu funil de marketing. Ele está te vendo na internet com um conteúdo de topo de funil, depois ele engajou com o conteúdo de meio de funil, depois ele, a partir de um call to action, ou uma promoção, ou alguma coisa que você ofereceu para ele, ele saiu do seu funil de marketing e entrou no seu funil de vendas. Como que ele vai passar do seu funil de vendas agora que ele já saiu do seu funil de marketing, do topo para o meio, do meio para o fundo? Como é que vai ser essa interação? Como é que vai ser esse fluxo? É online? É no sistema? É via WhatsApp? É conversando? É ligando? Ou seja, a gente estrutura os melhores fluxos para que você seja o mais breve possível dentro de cada um dos funis e da forma mais otimizada para você converter, ter uma taxa, um índice de conversão muito maior. Esse é o terceiro elemento. O quarto é a estratégia financeira. É transformar aquilo que saiu do mapa, da esteira e da jornada do cliente em números e projetar isso para 12 meses para você fazer essa revisão semestral e chegar lá no final do ano poder começar do zero. Por isso que é um ciclo, né? A gente sempre vai ter o planejamento estratégico de longo prazo para 1 ano, a gestão por processos mensal e os procedimentos e as rotinas de alta performance semanais. Então, se você faz esse ciclo girar, como se fosse um projeto de 1 ano, que depois é dividido em 12 meses, que depois é dividido em X semanas, as suas chances de ter resultado vão ser muito maiores. Então, não inicie
uma empresa sem um planejamento estratégico? Só para terminar, depois da estratégia financeira, que lá vão estar receitas, despesas fixas, despesas variáveis, as projeções das suas metas financeiras e a curva 80-20, né, para a gente saber em que mês você vai vender mais, quais são os 20% dos produtos que mais vão vender para a sua empresa, né, e alguns outros detalhes. A quinta coisa que a gente faz no planejamento estratégico é planejar isso. Quando e com que recurso eu vou fazer tudo aquilo que eu planejei? Quando eu vou vender cada coisa? Já que eu estruturei o funil de marketing, quando vão ser as campanhas de qual mix de produto? Janeiro eu vou fazer o quê? Fevereiro eu vou fazer o quê? Março eu vou fazer o quê? Ou seja, planejar é, né, dar responsabilidade para alguém fazer algo, né, de acordo com um calendário, com um planejamento, que é colocar uma data para que alguém da sua empresa consiga fazer isso. Depois, por último, um plano de ação que vai fazer a coisa acontecer. Então, como está aqui no slide, o planejamento estratégico, que está em vermelhinho aqui, me dá uma visão de 1 até 2 anos no máximo. Para uma pequena e média empresa já está mais do que suficiente para que a gente consiga planejar o ano, desdobrar semestralmente, para fazer a revisão semestral e desdobrar o ano inteiro. Depois, para que a gente consiga implementar um sistema de gestão, com uma sala de gestão, com ferramentas de gestão, com metas, com uma sistemática de gestão de quem vai fazer o que do seu time para cumprir aquilo que precisa, para ter a rotina muito bem controlada durante a semana e no dia a dia, e também um dashboard de dados. Os meus clientes, meus alunos ganham tudo isso em forma de planilha, né? Tem alguns softwares que eu recomendo também a utilizar para aqueles que têm o desejo, para que você consiga, com dashboard, com dados, com números, tomar as suas conclusões e as suas decisões da forma mais adequada possível. Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Então você não pode, ou pelo menos não deveria, iniciar a sua empresa sem um planejamento estratégico. E aí muita gente me pergunta, né? Hoje, inclusive pela manhã, eu atendi aqui quem sabe, futuro cliente. A gente fez uma reunião inicial, ele deseja fazer mentoria, e ele fez a seguinte pergunta: Gevandro, mas fazer um plano de negócio não é a mesma coisa que um planejamento estratégico? Não. Um plano de negócio, na minha visão, ele é muito mais extenso, ele tem muito mais detalhes de coisas que você não vai precisar. Por isso que eu recomendo a todos não fazerem um plano de negócio. Tem até um vídeo no canal aqui falando sobre isso. Não faça plano de negócio. Vá direto para um planejamento estratégico. Ele é mais simples, mais objetivos, direto com as ferramentas que você vai precisar, e você vai depois já utilizá-lo no dia a dia. Um plano de negócio, você vai fazer esse plano de negócio, você não vai utilizar ele nunca mais, ele vai ficar um bloco assim, dependendo do tamanho que você, né, terminá-lo aí, ele vai ser um trambolhão, você não vai olhar para ele nunca mais. Diferentemente de um planejamento estratégico, que você vai revisar semestralmente, dividir todas as informações e ter ferramentas mensais para você utilizar na prática. Então, se você quiser, inclusive te recomendo a conhecer o meu curso de planejamento estratégico. Vou deixar o link aqui na tela e também na descrição desse vídeo para você acessar lá o meu site e conhecer o curso de planejamento estratégico. É um curso que está na versão 3.0, tem tudo o que você precisa para abrir a sua empresa do zero, com todas as ferramentas que você precisa para estruturar o seu business e começar uma empresa da forma mais correta possível. E se você está assistindo esse vídeo e já tem a sua empresa, mas nunca fez um planejamento estratégico, não sabe nem o que é e acha que é uma coisa do outro mundo, te convido também, você que tem uma empresa, a dar uma olhada no curso, porque serve para você também. Porque se você não fez um planejamento estratégico, é como se você estivesse lá atrás, junto de quem fez, né, quem está ali iniciando a sua empresa pela primeira vez. Você vai poder dar alguns passos atrás e revisar coisas na sua empresa que muito provavelmente ou você deixou de fazer lá atrás, ou você nunca fez por desconhecimento, ou tem dificuldade em fazer, e o meu curso vai te ajudar. São 6 módulos, inclusive estou gravando o módulo extra essa semana, estou finalizando o módulo extra, então teoricamente vão ser 7 módulos, 6 100% prático e um final, que eu chamo de módulo extra, de finalização do planejamento estratégico, que a gente vai gravando mais aulas, pegando feedbacks de alunos e gravando mais aulas. Eu fiz um módulo extra apenas para finalizar o planejamento estratégico, dar várias dicas, tem uma aula muito específica sobre um tema muito importante, que quem está lá no curso vai saber, para que você consiga ter todas as ferramentas na mão
De novo, não só para elaborar o seu planejamento estratégico pela primeira vez, mas para você revisá-lo a cada 6 meses, para você saber se você está na direção certa, se as suas finanças estão na direção certa, quais são os principais elementos que você precisa atentar, se você está vendendo aquilo que você precisa no momento adequado e principalmente os 3 funis de marketing, de vendas e pós-venda, que são os 3 principais funis de qualquer empresa que vão garantir o sucesso do seu negócio, tá ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal!